Boa tarde, pessoal. Vamos aqui a mais algumas páginas, né? Continuando a nossa correção. A partir aqui da página 14, o título, Semântica, o significado das palavras. Na 17 perguntava, mas afinal, o que é trânsito? Nessa você vai colocar o seu parecer sobre o que é trânsito. Nessa 18, você procuraria no dicionário, né? Coloca lá o conceito que traz no dicionário sobre o significado da palavra trânsito. Na 19, qual dos significados encontrados se encaixa no contexto a seguir? Justifique a sua resposta. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Então, aqui você teria que explicar o significado, né? Com que contexto que está. Olha só a resposta. O sentido que melhor define a palavra trânsito nesse slogan é movimento, circulação, afluência de pessoas ou veículos, pois a campanha visa melhorar a segurança das pessoas que se locomovem, seja em veículos, seja a pé. Então, aqui foi explicado, né? Essa frase, você justificou. Na 20, nesse cartaz, há outra palavra que pode ter mais de um significado? Sim, e a palavra era basta. No cartaz, você teria que voltar lá naquele primeiro texto, né? Lá no início do livro, naquela primeira atividade que a gente fez. B, quais os sentidos possíveis para essa palavra? Quando fala basta, o que quer dizer? Quer dizer chega, né? Então, aí a resposta vocês podem estar pausando, né? E fazendo as devidas correções no caderno. 21. Em um texto normativo, a escolha de palavras tem de ser precisa ou algumas delas podem apresentar brechas para outras interpretações. Nos textos normativos, a gente viu que a linguagem ela deve ser objetiva, não pode deixar nenhum tipo de dúvida, né? Então, essas escolhas de palavras têm que permitir a interpretação mais precisa, certo? Então, corrigindo, vamos seguir aqui na próxima página. Nós tínhamos esse infográfico que vocês deveriam observar as imagens e tudo que está escrito nele, certo? Virando, a número 1 perguntou, qual é o tema do texto? Tema do texto significa o assunto, né? Então, qual é o assunto? O uso do celular no trânsito. A 2, com que finalidade o texto foi elaborado? Alertar a população, né, sobre os acidentes que pode ter através do uso do celular. A gente sabe que precisa muita responsabilidade, então, a correção aí. 3, a quem o texto se destina? Quem são os mais interessados nesse tipo de texto? A população em geral e os motoristas, né? Na B, complete o quadro abaixo com dados e informações presentes no infográfico. A ação, você colocaria alguma coisa do tipo, né? Que dava uma ideia de ação e de consequência. A ação, uso do celular ao dirigir. Quais são as consequências? Provoca 1,3 milhão de acidentes, atrasa em 35% o tempo de reação no volante, acarreta 5 segundos de distração. Então, aqui nós colocamos a ação e depois a consequência. Aqui na número 5. Com base no infográfico, explica o que acontece quando uma pessoa usa o celular ao dirigir. Então, essa é bem fácil, né? Aproximando aqui, para que vocês possam corrigir. Quais são as sanções ao motorista que usa o celular ao dirigir, desrespeitando as leis de trânsito? É lavrada uma multa, né, média de R$ 85 e são lançados 4 pontos na carteira. Então, é isso que acontece com pessoas que usam o celular ao dirigir, não pode, né? 7. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Então, aqui você teria que trocar ideias com os colegas ou professor, mas você pode trocar essas ideias com quem estiver aí na sua casa com você. Certinho? Aqui na próxima página, nós tínhamos artigo e numeral, onde eu passei um vídeo excelente para que vocês lessem
não só lessem, né, mas que vocês assistissem um vídeo para identificar a diferença entre artigo e numeral. Aqui nessa número 8, na letra A dizia, identifique nesse trecho os artigos definidos e o que eles definem. No caso, o artigo definido o define Detran, PR, né, e município. Então, tá aí a resposta. Na B, leia uma versão do trecho acima que houve a substituição dos artigos definidos por indefinidos. Então, você teria que ler esse trecho e responder. Com essas substituições, houve algum prejuízo de sentido? A gente sabe que sim, né? Essas expressões aí, elas indicam nomes específicos, portanto, é adequada a utilização do artigo definido. A 9, reescreva este trecho do infográfico, deixando a informação com sentido indefinido. Então, aqui tem 80% usam o celular na direção. Então, você poderia colocar 80% usam um aparelho de comunicação na direção. Você trocou a palavra celular por um aparelho de comunicação, certo? Virando. Na 10, assinale as classes de palavras que os artigos presentes no infográfico antecedem. Então, os artigos sempre vão anteceder os substantivos. Quais são as classes de palavras? Aqui eles colocaram 4, né? Mas nós temos substantivo, pronome, numeral, interjeição, conjunção. Aqui foi colocado esses. Então, os artigos, eles antecedem os substantivos, que são palavras que dão nome às coisas. Na 11, vamos lá, letra A. A que palavra ou expressão o termo em destaque está vinculado? O termo é uma. Esse uma está vinculado a pessoa levemente alcoolizada ao volante, né? O termo em destaque determina uma quantidade ou refere-se à ideia geral da expressão que o acompanha. A gente sabe que uma pode ser artigo ou numeral, dependendo do contexto. Nesse caso, esse uma aqui, ele está se referindo a quem? A pessoa levemente alcoolizada. Então, nesse caso, ele é um artigo, né? A C. Considerando a resposta do item anterior, o termo destacado é um artigo indefinido ou numeral? Um artigo, como foi colocado. Busque no infográfico outra frase em que o termo um ou uma possua a mesma função que a do trecho citado acima. Então, você tinha que buscar outra frase que esse artigo aí possuísse a mesma função, né? Então, aí o exemplo da frase. Na 12, releia o trecho a seguir, retirado do texto do governo federal, lança campanha com foco em prudência e respeito às leis de trânsito. Considerando o contexto, classifique o termo destacado em artigo indefinido ou numeral. Então, nesse caso, uma nova campanha. Ele quer saber, né? Se é um artigo ou se é um numeral. Novamente, é um artigo indefinido. Vocês vão dando pause e vão fazendo as correções. Até a próxima.